a gente começa a descobrir, e o próprio governo Lula começa a descobrir detalhes, acordos, tratados, não só corrupção, não só, eu diria, questões duvidosas, mas também atos institucionais que prejudicaram e vão prejudicar de uma forma absolutamente decisiva vários setores no Brasil. E um deles é isso que eu trago hoje, justamente. Qual é o acordo? O Brasil, em 2019, fechou um acordo entre o Mercosul e a União Europeia depois de 20 anos de negociação. E ali, era o Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores, o governo correu para dizer, olha, nós fechamos o acordo que nenhum governo conseguiu fechar entre a União Europeia e Mercosul. O acordo, claro, que cria uma área de livre comércio entre os dois blocos fundamental, certamente fundamental. O acordo não entrou ainda em vigor, porque ele depende, obviamente, de ratificações, tem todo um debate, inclusive jurídico, sobre o tratado. Muito bem. O que é que o atual governo descobriu? Que naquele acordo de 2019 com a União Europeia, o governo brasileiro não só fechou um acordo para exportar carne, açúcar, ou abriu seu mercado para o setor automotivo, não. Ele também abriu o mercado de compras governamentais. O que são, ou o que é esse setor? São as licitações públicas, que prefeituras, governos de estado, governo federal, ministérios fazem e que justamente são bilionários. Vocês podem imaginar o Brasil, o tamanho do Brasil, as compras governamentais, as licitações públicas, elas obviamente são bilionárias. Qual é o acordo? O acordo é, portanto, que os europeus vão poder participar das licitações públicas no Brasil no mesmo patamar, ou praticamente no mesmo patamar, que qualquer outra empresa brasileira. Muito bem, essa é parte do acordo. O problema é que isso também envolve o setor de medicamentos. E aí, vamos colocar em números. Hoje, 90% de tudo que o Brasil consome em termos de insumos vem importado. O Brasil tem um déficit na balança comercial de 20 bilhões de dólares no setor de medicamentos. 20 bilhões de dólares. O déficit no setor farmacêutico, ele só não é maior do que o déficit no setor de eletrônicos. Ou seja, o Brasil hoje depende da importação. Qual é o projeto? O projeto é você, obviamente, construir uma indústria nacional. Uma indústria nacional não só porque nós vamos proteger a nossa elite local ou porque nós queremos, não, porque a pandemia mostrou que a capacidade de um país em responder a uma crise sanitária também depende se ele tem ou não uma indústria local, que não vai ficar, obviamente, dependente do mundo. Qual é o acordo que o Bolsonaro fechou com a Europa? De abrir justamente esse setor de remédios, esse setor de saúde. Ou seja, se esse acordo entrar em vigor, o Brasil fica ainda mais vulnerável, ainda mais dependente do mercado externo para a questão de remédios. Não era aquele, Edu, o governo que falava em soberania, que falava que nós aqui vamos fazer e acontecer, que o interesse nacional está acima de tudo? Bom, o acordo que foi fechado, a portas fechadas, que ninguém nunca ficou basicamente sabendo, foi só basicamente ser descoberto agora, revelando que o Brasil rifou, ou pelo menos o governo do Jair Bolsonaro, rifou a indústria farmacêutica, a indústria da saúde no Brasil, justamente por um acordo que, naquele momento, tinha até um interesse de mostrar que o Brasil fazia parte do Concerto das Nações, que o Brasil tinha uma relação boa com a Europa. Relação tão boa que, claro, os europeus sorriso de orelha a orelha, porque era um acordo que, obviamente, abre o mercado brasileiro e amplia justamente a vulnerabilidade. E agora o governo Lula que quer rever esse acordo, rever e repensar. Bom, faz sentido a gente ficar ainda mais vulnerável? Vamos lembrar, nós temos hoje um déficit na balança comercial de 20 bilhões de dólares só no setor da saúde. Com esse acordo, isso seria ampliado. Alguns poderiam dizer, não, mas tem uma flexibilidade ali, tem 8 anos de flexibilidade. 8 anos, como até o próprio governo, uma fonte do governo me dizia, Edu, são 8 anos para você abandonar a sua política industrial para remédios, abandonar a sua inovação, a política de inovação. E aí, obviamente, abrir a concorrência. Depois falar, mas calma aí, a concorrência é boa.
Vai lá perguntar para os americanos se eles aceitam uma concorrência de empresas estrangeiras para setores estratégicos. O governo americano, para vocês terem ideia, tentou inclusive mudar essas regras de compras governamentais depois da pandemia. Será por quê?